certo, e nós vamos fazer contato com o jornalista, integrante da Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública, Jonas Valente. Bom dia, Jonas. Bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todas e todos que nos ouvem nesse momento. Jonas, na última terça, na verdade no dia 16 de março, a reunião do Conselho de Ministros do governo de Jair Bolsonaro sacramentou a inclusão da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, no Plano Nacional de Desestatização. Eu queria que você falasse a respeito disso, também como está sendo articulado o movimento, que inclui trabalhadores da EBC, mas não só, também existem outras entidades, outros movimentos, outras personalidades que também estão junto dessa resistência, né, à privatização da EBC. A Frente em Defesa da EBC é uma rede que reúne, como você colocou, não somente trabalhadores, mas movimentos sociais, entidades de pesquisa, coletivos de cultura, e a gente tem uma grande preocupação porque o governo federal, ao incluir a EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, que é a empresa responsável pela TV Brasil, pela Rádio Nacional, Rádio MEC, Rádio Nacional da Amazônia, pela Agência Brasil, que é uma agência que abastece milhares de veículos em todo o país, né? Essa empresa, segundo o governo, ela não só pode ser privatizada, como ela pode ser extinta, né? A fala dos representantes do governo foi: vamos estudar, mas se não houver o que vender, a empresa pode ser liquidada, a exemplo do que já está acontecendo com a Ceitec, que é uma empresa de tecnologia do governo federal que está sendo extinta. Então, como de fato a EBC tem poucas receitas próprias, né, a perspectiva é que o governo avalie que o melhor seja a sua extinção. E isso é um problema muito grave por uma série de motivos. Em primeiro lugar, a Empresa Brasil de Comunicação, ela faz o sistema público de comunicação. E a nossa Constituição diz que a radiodifusão e os meios de comunicação no Brasil devem ter 3 sistemas. O privado, que pode ser tanto com fins lucrativos quanto sem fins lucrativos, o público e o estatal. O estatal são as emissoras dos governos, da Câmara, do Senado, do STF, e o público, a EBC é quem faz, né? Por meio dos seus veículos públicos. Então, a EBC é um mandamento constitucional. Por que isso? Exatamente para que haja um tipo de comunicação que não seja somente voltada para o lucro, né? A gente tem experiências aqui, como é o caso da Rede Brasil atual, que fazem uma comunicação não voltada para o lucro, mas não só no Brasil, como em todos os países do mundo, você tem corporações públicas que fazem isso, né? Que atendem o direito à informação dos cidadãos. Então, a EBC, ela é a concretização do que diz a Constituição, ela tem uma lei própria, e aí mesmo assim o governo quer fazer uma privatização no canetaço. E apesar de muitos problemas que inclusive a frente vem denunciando no governo Bolsonaro, ela não pode ser extinta, né? Eu tenho dito que assim, não é porque você discorda da condução do Ministério da Saúde na pandemia que você vai defender que o Ministério da Saúde tem que acabar. Não é isso. Pelo contrário, você precisa corrigir e fazer com que aquele determinado órgão público cumpra as suas funções estabelecidas em lei. E, na verdade, tem sido o maior argumento do governo, né, dizer que a EBC dá prejuízo. Só que a EBC não é uma empresa independente, né? Não é que nem um banco que tem ali as suas receitas, os Correios, né? E a gente também, obviamente, discorda da privatização dos Correios, da Eletrobras, que também foram incluídas aí no PND, e de qualquer outra estatal da forma como estão postas, né? Mas a EBC é uma estatal dependente. A mesma coisa que a Embrapa, por exemplo. É a mesma coisa que um ministério. Então, assim, se ela é dependente, se ela não tem as suas receitas, não tem como você dizer que ela dá prejuízo. Mas mesmo nessa situação, ainda tem sim uma fonte de recursos públicos, um fundo, que se o governo usasse, ele não precisaria desembolsar R$1 durante 5, 6 anos, né?
Então o que a gente vê é que esse processo de privatização ele vem sendo feito com base em argumentos falsos, e é por isso que a frente se mobilizou e está se mobilizando para dialogar com a sociedade, com o governo federal e com o Congresso, de que esse caminho, tanto o caminho da privatização quanto da extinção, não pode ser tomado. Agora, Jonas, eu queria que você fizesse uma diferenciação, porque nem sempre as pessoas conseguem compreender a diferença entre a comunicação estatal e a comunicação pública. Você citou também, né, que a comunicação pública é importante em alguns países, inclusive países de corte liberal, como os Estados Unidos, que tem a PBS, ou o Reino Unido, que tem a BBC. Também queria que você abordasse a experiência da comunicação pública nesses outros países. Ótima lembrança, né? E eu mencionei nisso exatamente porque no Brasil o debate é feito de forma muito ruim, né? Ou seja, na verdade no Brasil a gente tem comunicação pública desde a década de 30, quando a Rádio MEC foi criada, né? Então não é uma coisa nova no Brasil. E aí o que se usa para tentar atacar a EBC é que, como ela foi criada em 2008, porque ela juntou estruturas de comunicação que já existiam, a Radiobras e a TVE, ela é uma realização do governo Lula, né? Até hoje, surrealmente, se chama a TV Brasil de TV Lula, sendo que a TV Brasil infelizmente, né, desviada da sua função, sendo aparelhada pelo governo Bolsonaro. Então, assim, nós não estamos falando de uma criação do governo Lula, nós estamos falando de uma coisa que tem história no Brasil e tem história no mundo. Como você colocou, até os Estados Unidos, que são um país ultraliberal, o Reino Unido, que é um país ultraliberal, possuem as suas estruturas de comunicação pública. A gente, em geral, lembra mais da BBC, né? Mas não é só a BBC, nós temos a RAI na Itália, a France Television na França, a RTP em Portugal, a RTVE na Espanha, a NHK no Japão. Então nós temos várias experiências de comunicação pública, porque durante o século XX entendeu-se que, para além da comunicação comercial, você precisa da comunicação pública. Qual é a diferença disso em relação à comunicação estatal? É que a comunicação estatal é aquela institucional, né? É a TV Câmara, é a TV Senado, a TV Justiça, e era o que existia até pouco tempo atrás, a NBR, né? O maior exemplo disso você tinha a TV Brasil, que era a TV pública, e a NBR, que era o canal do governo federal. Infelizmente, a gestão Bolsonaro unificou as duas, né? O que inclusive nós avaliamos que é inconstitucional, exatamente porque você tem que preservar a separação. Mas, como eu disse anteriormente, não é porque há um problema que você tem que acabar com a empresa. O que você tem que fazer é corrigir o problema. Quer dizer, não dá para simplesmente extinguir uma experiência como a EBC. E a gente tem que abordar também, Jonas, essa questão do que é a comunicação pública num país que tem uma concentração mediática tão forte como o Brasil, né, que não tem ainda uma regulação, inclusive proibindo, por exemplo, propriedade cruzada de meios, que vários outros países, de novo, países capitalistas, países de corte liberal, têm esse tipo de regulação, não tem nada a ver com comunismo ou coisa que o valha. E a EBC cumpre um papel fundamental também de fornecer conteúdo. Eu que sou jornalista, que sempre trabalhei aqui em veículos da chamada mídia independente, a gente sabe da dificuldade, por exemplo, que às vezes se tem para conseguir uma imagem. Né, uma imagem que você tem que pagar para uma agência e de repente a Agência Brasil tem lá um banco de imagens que você pode usar de forma gratuita, ou mesmo uma parte de texto, uma entrevista em áudio, uma entrevista em vídeo, né? E essa dificuldade também dos veículos da mídia independente, mas também de jornais do interior. São inúmeros jornais que usam o material da EBC porque tem essa possibilidade, tem esse acesso. Isso, nesse contexto de concentração midiática, é um serviço essencial para o país, Jonas. O total. Acho que você traz um ponto fundamental que eu havia mencionado anteriormente, né? A EBC tem a Agência Brasil e a Rádio Agência Nacional. Além disso, a TV Brasil, como você mencionou, ela
disponibiliza o seu conteúdo para ser utilizado, né? Então, nós não estamos falando apenas dos próprios veículos da EBC. Em primeiro lugar, a EBC coordena a rede nacional de TVs públicas. Então, TVs estaduais dependem do conteúdo que a TV Brasil faz, né? E esses veículos, não só no interior, né? A Agência Brasil, ela é reproduzida do UOL, da Isto É, né, do valor econômico de grandes veículos de comunicação até pequenos veículos no interior, porque é muito difícil, é muito caro. Um veículo do interior não vai pagar um correspondente em Brasília, não tem a menor condição. Então a EBC presta esse serviço. E quando eu digo que o debate está sendo feito de forma muito ruim, é porque essas questões não são colocadas, né? O que a gente vê são argumentos falsos ou distorcidos e que não consideram esse papel fundamental que a empresa cumpre e que vai afetar, né? Vai afetar tanto as emissoras públicas e educativas estaduais, as TVs universitárias e todos esses veículos que precisam usar o conteúdo produzido pelos veículos da empresa. Agora, você também mencionou, Jonas, a questão do aparelhamento da EBC. Como tem sido isso? Como tem sido a rotina dos trabalhadores da empresa com essa interferência do governo, que inclusive já tinha ali alguns sinais no governo de Michel Temer, Jonas? É uma luta constante, né? Ou seja, exatamente quando a gente diz que existe uma diferença entre o sistema público e o sistema estatal, é exatamente porque o sistema público não é para ser um canal do governo federal. E, infelizmente, a gente vê uma falta de compreensão sobre isso, já vem de outros governos, né? Essa é uma luta antiga dos trabalhadores. Infelizmente, a empresa possuía um conselho curador com participação da sociedade, o que existe também no mundo inteiro. O governo de Michel Temer acabou com o conselho curador e o que a gente tem visto foi uma ampliação muito forte do aparelhamento. Então, o que isso significa? Significa que cada vez mais os veículos da empresa colocam somente visões favoráveis às do governo. Quando colocam visões críticas, são em patamar muito menor do que tinha antes. É só olhar, por exemplo, a gente acabou de passar pelo 1º de abril, né, que é a data em que a gente lembra do golpe militar de 1964. Se você abrir a Agência Brasil ou olhar a TV Brasil, você não vai ver pautas sobre, assim, problematizando o golpe, né? Você não vai ver grandes críticas ao governo Bolsonaro e isso é um problema grave. Tanto os trabalhadores quanto a sociedade civil, a Frente em Defesa do EBC e outras entidades como o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação têm questionado isso, têm denunciado isso, inclusive para o Ministério Público, né, com representações. Os trabalhadores desenvolveram um relatório da censura. Os ex-ouvidores da EBC e outras entidades criaram uma ouvidoria cidadã da EBC exatamente para monitorar isso, e o que a gente tem visto é um aparelhamento, um governismo muito forte. Nós que somos trabalhadores, a gente passa por isso todo dia e existe uma batalha cotidiana para que a gente consiga fazer jornalismo e jornalismo público, mas é algo que está muito difícil. Mas, reitero mais uma vez, né, não é porque há problemas que a empresa não deve existir, ao contrário, o que a gente precisa é corrigir os problemas. Isso é uma diferença muito concreta, porque eu lembro de outros períodos recentes, né, em que a EBC fazia, inclusive, matérias muito críticas ao governo de plantão ali, justamente por conta dessa diferença que você realçou anteriormente. O público não é igual ao estatal. E o que acontece hoje é uma subversão desse valor da comunicação pública no governo de Jair Bolsonaro. Exatamente. Eu sempre gosto de fazer a comparação com a universidade, né? Ou seja, infelizmente a gente tem essa incompreensão, inclusive dentro dos colegas comunicadores, né? Tem muita gente e exatamente porque a mídia, que infelizmente faz uma campanha contra a EBC desde quando ela foi criada, né? A mídia ajuda a difundir essa ideia
de que é TV do governo federal, né? Ou seja, os meios de comunicação nem acertam o nome da empresa, é um negócio desesperador, né? A empresa chama Empresa Brasil de Comunicação, você só vai ver empresa brasileira de comunicação, às vezes iguala a EBC à TV Brasil, sendo que há outros veículos, então a gente tem uma desinformação muito grande sobre aquilo que a empresa faz, e isso dificulta com que a gente possa fazer o debate sobre o cumprimento dessa missão pública, que não é uma coisa na teoria, né? Não são os trabalhadores que estão falando isso, está na lei da EBC. A lei da EBC diz que ela tem que ter autonomia editorial em relação ao governo federal. Então, o que precisa ser feito é cumprir a lei. E, curiosamente, os órgãos de fiscalização, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, eles não observam que a lei está sendo descumprida. Então, a gente está, sim, nessa disputa, e debates como esse que a gente está tendo aqui na Rádio Brasil Atual são muito importantes para que a gente possa explicar para a população, né, o que de fato é EBC, o que deveria ser EBC e por que ela não pode ser nem privatizada e nem extinta. Tá certo, Jonas. A gente vai continuar acompanhando esse movimento de resistência à privatização ou à extinção da EBC. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço e termino convidando os ouvintes, se quiserem saber mais informações sobre esse nosso movimento, procurem no Facebook, no Twitter, no Instagram, Fica EBC ou Em Defesa da EBC. Muito obrigado e uma boa manhã e um bom programa a todos e todas. Igualmente, conversamos aqui com o jornalista, integrante da Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública, Jonas Valente. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.